Mas assim, antes da sua bebê Milagre, que eles falam hoje, né, bebê arco-íris e tudo. Então você teve 2 perdas, né? Isso. Um de 2 e um de 8, isso? Não, um de 2 meses e um de 5 meses e uns dias. E é esse que você falou que não conseguiu ver, né? Conta, O que era? conta mais detalhes só pra eu entender como que foi essa questão. Então, quando nasceu, você teve, né, nasceu e não conseguiu ver o... Na verdade, quando eu estava com esses 5 meses, né, estava tudo tranquilo, fazendo pré-natal e tudo. Só que o médico que me atendia, ele não fez aquele escuta, né, do coraçãozinho. E eu sempre perguntava. E aí dizia que não era o momento, mas eu estranhava, porque eu já tinha tido o Matheus, então eu tinha uma experiência, né? E tranquilo, ela mexia, estava tudo bem, ele mexia, tranquilo. E quando foi em dezembro, no dia 26, o pastor Jesse, ele trabalhava numa excursão. Ele estava numa excursão. Então ele ia viajar. E ele, para me tirar um pouco do ambiente, casa, né? Ele falou, vamos comigo, filha. Eu falei, vou sim. Peguei o Matheus e fomos. Viajei tranquila. Só que, antes de eu viajar, eu acho que assim, uns 3 dias antes, eu passei mal. E eu fui com muita falta de ar na emergência. E eu pedi para a doutora fazer uma ultrassom, só que ela disse que não era preciso. Que estava tudo tranquilo, que ela ia passar uma medicação e ali ia resolver. Eu acreditei, né? Até mesmo porque ela disse que não era o caso, porque eu estava com falta de ar e tudo. Bem, quando foi para me aplicarem a medicação, eu sempre fui de perguntar, né? Quando a enfermeira chegou para aplicar, era uma tal de dipirona. E aí eu falei, não vou tomar. Ela, não, mas você tem que tomar. Eu falei, não, mas eu não vou tomar enquanto a doutora não vir aqui me explicar se eu posso tomar isso. Mas foi ela que passou. Eu falei, mas eu quero falar com ela. Aí chamaram ela. E aí ela foi até a mim, né, lá na cama. E quando ela chegou, eu perguntei para ela. Ela falou que tinha sido liberada a partir dos 3 meses. Como eu já estava no 5º mês, eu podia tomar tranquila. Eu confiei e tomei. Só que, como ela não fez a ultrassom, a placenta estava deslocando, né? E aí passou a minha dor, mas a placenta continuou deslocando. Então, passou a dor, voltei para casa, viajei com o Gerson. E eu, na viagem, eu sentia ela se mexer, só que não era a mexida do bebê, né? E quando ela se mexia, era gases, para mim estava tranquilo. Só que quando eu retornei de viagem, no dia 31 de dezembro, ele estava retornando a viagem, né, o Gerson, e eu iria ficar. Então, como ele me ajudava em casa por conta, né, da gravidez, vamos supor, passar pano na casa, ele não deixava eu passar. E eu sempre fui muito agitada, né? Ninguém sabe disso, né? E aí, ele passando o pano na casa, ele viu o horário estava bem apertado. Ele deixou o pano, gente, na casa, assim, bem na frente da geladeira. E foi tomar banho e disse assim, não mexa nesse pano. Naquele dia, a minha teimosia foi pro meu bem. Porque quando eu pisei naquele pano para passar no chão, na frente da geladeira, eu elevei a minha perna e me segurei. Eu não cheguei a cair. Mas só pelo susto começou a me dar dores. Ele viajou, eu falei, não, meu amor, pode ir, tranquilo. Eu estou bem, só é uma dor porque eu tomei um susto. Só que quando foi 2 horas da manhã, a dor ficou muito intensa. E aí o meu cunhado, que morava conosco na época, ele acordou desesperado. Eu falei, Júnior, me ajuda, eu não estou conseguindo. Eu estou sentindo muita dor. E ele correu na casa da minha vizinha para nos ajudar e ela nos levou, né, lá para emergência.
É complicado, né? Relembrar esses detalhes, né? Quando eu cheguei na emergência, eu pedi de novo a ultrassom. E falei que eu tinha passado mal e tudo. E aí chamaram a plantonista, né? Porque não fica lá. Quando a médica chegou para fazer a ultrassom, eu entrei na sala, eu pedi para as 2 vizinhas entrarem, que eu estava muito nervosa, né? E aí, quando a médica colocou o aparelho na minha barriga, fica aquele telão, né, na frente, eu vi ela perfeita. Perfeita, perfeita. E aí eu comecei a dar glória. Eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor, porque ela está bem. E a médica começou a chorar. Aí eu olhei para ela e falei, mas por que você está chorando? Aí ela, Eliane, deixa eu te explicar. Porque, literalmente, gente, eu falo de Jesus. Aonde eu estou, aonde eu estiver, eu vou falar desse Jesus. Às vezes eu estou passando uma compra. Eu tenho até uns cartõezinhos, sabe, da Life House. É porque eu não trouxe a minha carteira. Ah, não, eu trouxe, mas ficou no carro. Então eu tenho... Hoje eu ainda estava vendo esses cartões. E eu falo da Life, convido, falo de Jesus e convido para vir num culto, né? E aí, quando ela viu eu ficando, literalmente, eu não queria saber se tinha médica me olhando, as minhas vizinhas, né? Eu falava muito de Deus para elas. Eu comecei a glorificar, glória a Deus, meu filho está bem. E aí foi quando ela começou, né, a chorar e falou assim, Eliane, deixa eu te falar um negócio. Tá vendo isso aqui? Ela com o molde dela, né, lá, sim, apresentando lá. Aqui, olha, a placenta deslocou, então a mente, o cérebro, a cabecinha dele atrofiou. Aí eu olhei para ela, meu Deus, o que é isso? Para mim era tudo novo, né? Eu não imaginava que eu fosse passar por isso. Aí eu olhei para ela e falei, doutora, fala as claras comigo, por favor. O que está acontecendo? Porque eu vi ela chorar, aquilo já me desesperou. Aí ela falou, pois é, então como atrofiou, deixou de passar o oxigênio para ele. Então, o seu bebê, eu acho que ela não sabia nem como me passar a notícia. O seu bebê está morto. Gente, assim, foi um desespero para mim, que eu falava assim, como assim? Eu olhava para cima e falava, Deus, eu pensei que você estava aguardando ele para mim, né? Aí eu olhei, só que na hora, gente, a minha vida toda foi entregue nas mãos de Deus. Eu lembro que quando eu orava, quando criança, eu falava assim, faz de mim o teu querer. E eu não tinha noção, entendeu? Eu não tinha noção, essa frase que eu usava. Mas eu sentia tanta presença dele na minha vida desde criança, porque ele me guardou de tantas coisas, que quando eu ouvia minha mãe falar, eu falava assim, eu nunca vou abandonar esse Jesus. Eu falava. E não foi poucas coisas que eu passei na minha vida, não. Mas ele me guardou em todas elas. Então, quando eu falei isso, eu falei, não, Jesus. Tu sabes de todas as coisas. E a médica me olhando. Só me ajuda a suportar. E aí a médica não entendia nada, não entendeu nada, né? Na verdade. E aí me tiraram dali, eu parei de chorar, eu acho que eu fiquei assim, anestesiada, literalmente, eu não sabia nem o que processar. E as minhas vizinhas se desesperando, chorando, eu olhei para elas e falei assim mesmo, agradeci porque elas tinham me levado, né, lá na emergência, e disse para elas que não era para elas ficarem daquele jeito,
depois de tudo que eu passei, eu falei assim, meu Deus, como é que tu conseguiu me fazer forte naquele momento, para elas. Porque eu falei, eu vou ficar e vocês vão. Agradeci e disse, Deus sabe de tudo que Ele faz. E elas perguntavam, como assim, Eliane? Eu falei, é isso. Quando eu chegar, eu converso com vocês a respeito disso. E aí eu entrei, é lógico, eu sempre fui de chorar muito para Deus, sabe? Eu nunca gostei de chorar para homens. Não é porque eu sou orgulhosa, não. É porque foi o que Deus me deu de entendimento. Isso eu sempre levei comigo. Eu sempre fechava a porta do meu quarto, ou mesmo muito no banheiro, aquele chuveiro gostoso caindo, né? E chorava para Ele. Entregava tudo para Ele. E quando eu estava sozinha, era o que eu fazia. E aí foi quando foi descoberto que eu tinha perdido, né, o meu bebê. Aí eu entrei no processo para fazer a retirada, porque no caso ele já fazia 15 dias que estava morto dentro de mim. Eu passei mal no dia 10 de outubro, no dia 26 eu viajei por aí, e no dia 31 foi quando eu tive, né, uma leve queda. Entendi. Aí foi quando veio as dores. E aí eu entrei no processo do aborto induzido, né? Que aí foi quando eu sofri 3 dias. Inclusive, não foi o plano que eu pagava que me deu assistência. Porque o remédio que se encontrava estava fora da validade. Nossa. E aí eles me deram 2 sugestões. Ou eu ficava, ou eu voltava para casa e esperava em torno de 10 dias a medicação chegar, ou eu pegava o meu carro e iria, como eu acho que vocês têm em Santa Casa aqui, né? No caso lá também tem a Santa Casa, né? Que é a unidade de saúde que dá assistência. Ou eu iria para lá, porque até a ambulância estava ocupada. Meu Deus do céu, imagina. E aí eu, bem serena, olhei pro meu médico com um sorriso no rosto e falei, você pode fazer um laudo para mim? Você pode me dar essa autorização e tudo? E assim Deus usou ele e me deu esse laudo. Né? E assim o meu irmão já queria, né? Incrível, eu passando pela situação e eu segurando o povo. Sim. Você estava amparando as pessoas, né? Eu saí, sim, de mim umas horas, porque eles me deixaram, tipo assim, num quarto, né? Não me davam resposta. Eu queria o meu médico, queria que chamassem ele. E aí eu fiz um pouquinho de escândalo no corredor, né? Com um buchão, com o bebê morto dentro. Fiz para poder chamarem o médico, porque eles estavam segurando, não sei porquê. E aí, quando o médico chegou, eu já estava bem tranquila. Conversei com ele, conversamos e tudo. Ele fez o laudo para o meu irmão me levar, né? E aí disse que eu iria passar na frente de qualquer pessoa, porque iria dar prioridade. Ele tinha conhecido lá e tudo. E eu só olhando para ele, E assim eu fui. Chegando lá na Santa Casa, tinha 10 mulheres na minha frente. Vocês estão vendo que eu sou bem de número, né? Sim. 10 mulheres na minha frente. E aí eu sentei e a minha mãe, filha, vamos passar. Tá aqui o laudo, o médico disse que ele já falou com fulano de tal. Eu olhei para a mãe e falei assim mesmo, não. Ela, como assim não? Eu falei, não. Eu não sou melhor do que nenhuma dessas 10 que estão aqui. Eu tinha direito lá. Entendeu? Como eu não pude usufruir do meu direito lá, porque eu vou querer ter aqui. Elas estão aqui antes de mim. Tinha mulheres lá passando mal também, só esperando já, no caso, para ter o bebê delas.
Então, assim, eu não achei justo passar na frente delas. A minha mãe se desesperou. Filha, mas o seu bebê... Eu falei, não, mãe. Se Deus cuidou de mim até aqui, Ele vai continuar cuidando de mim. E assim, eu esperei, gente. Olha só. Eu esperei. Quando chegou a minha vez, eu entrei. E ali começou o processo. Fiquei 3 dias tomando a medicação. Para poder o bebê vir, né? Porque não podia fazer cesárea. Não pode de jeito nenhum. E quando veio, me colocaram, dores muito intensas. Me levaram para uma sala. Só eu, na maca, minha mãe do lado, e a enfermeira foi embora. Só eu, Deus e minha mãe. E aí, eu deitada, aquela dor muito intensa que já era, né, saindo, eu comecei a cantar. Cantar, glorificava, adorava o Senhor. E a mãe me olhando assim, segurando a minha mão e eu glorificando, exaltando o Senhor. Né? Agradecendo a Ele. Quando eu terminei de fazer isso, o bebê saiu. E aí eu vi ele, todinho, perfeito. Oh, meu Deus. Lindo, muito lindo, muito lindo. Muito lindo. E aí eu sei que foi para uma grande experiência. E eu sei que ele está com o Senhor. E assim, Deus quis ele para ele. E me deixou 2 e levou 2. E tem coisas que Deus faz que não se trata da gente, né? Então, essa experiência tua provavelmente salvou muitas pessoas. Porque a sua força, né? E a forma que você exaltou a Deus na sua maior fragilidade fez com que as pessoas enxergassem de uma maneira diferente. Nossa, até me emociono de falar. E assim, né? Todo filho que perde um pai é um órfão. E quando uma mãe perde um filho, não existe palavra que descreva, não existe um nome para uma mãe que perdeu um filho. Não. E eu queria que você olhasse aqui para a câmera e deixasse uma palavra para o coração das mamães que já passaram por isso e de pessoas que ainda irão passar, né? Então, deixe uma palavra de conforto sobre a sua experiência. Eu vou falar o que eu comecei a trabalhar em mim. Não que eu não iniciei uma depressão, porque até mesmo antes a depressão eu nem sabia o que era. Mas era assim, uma tristeza muito profunda que eu sentia. E eu orava para Deus pedindo. E o que confortou muito o meu coração é de saber que o Senhor estava cuidando dele para mim. Sim. E que ele estava num lugar melhor. E que o amor que eu sentia e sinto por ele nunca vai ter fim. Eu só não tive o privilégio de cuidar. Mas o privilégio maior ele está tendo. De estar ao lado do Pai. Não é fácil. Eu preciso respirar bastante para falar sobre isso, porque não é fácil. E nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Depois que a gente passa o processo da perda, que a gente tem esse processo. Mas saber que o autor da vida cuida de tudo é a melhor resposta.